Compilação dos ensinamentos de Meishu Sama, áudio, julho de 2024. A grande revolução da agricultura. O cultivo sem uso de adubos em uma higiênica e prazerosa horta caseira. No primeiro número da nossa revista Tenjō Tengoku, publiquei um artigo voltado para os agricultores em que detalhei o cultivo agrícola sem adubos. Desta vez explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubos. Acredito que os leitores tenham conseguido entender em linhas gerais. As hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo. Mas manuseá-lo é, evidentemente, insuportável tanto pela questão do mau cheiro quanto por seus outros aspectos. Adotando-se o cultivo sem adubos, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados aos da agricultura que usa adubos. Por conseguinte, é como se matassem dois coelhos com uma só cajadada. Vou enumerar as vantagens desse cultivo. 1. Sendo utilizado apenas composto à base de vegetais, o agricultor terá menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. 2. As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se evidentemente o uso de agrotóxico. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária. Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais. Uma vez que os espaços nas hortas caseiras são pequenos, normalmente não se plantam arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivo que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistência cremosa e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho e a produção reduzidos apontados pelos praticantes leigos se devem aos adubos anteriormente utilizados no cultivo das mesmas. Sem sua aplicação, o tamanho e a quantidade serão maiores. As plantas de milho são mais altas, os caules mais grossos e as folhas bem mais verdes do que o comum. As espigas são mais grossas e compridas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência de textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como a selga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aroma agradável. São volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas que pesavam mais de 5 quilos cada uma. Eu nunca havia visto uma acelga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura da planta e as folhas são menores,
como é o caso do edamame. Nota: soja ainda na vagem verde, mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos, e as de apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas em geral crescem muito, e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubos aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não só pela aparência, mas também pelo sabor. Quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepino e outros cujas qualidades se mostram excelentes. Especialmente a abóbora apresenta textura muito cremosa e sabor adocicável indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender. Se deixá-la por muito tempo sem colher, torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os de cultivo com adubos. Acima está um breve relato. A seguir, explicarei o princípio e a utilização do composto. No cultivo sem adubos é necessário o uso do composto. Existem 2 tipos de composto, o de folhas de mato e o de folhas de árvores. O primeiro é apropriado para ser misturado à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso, desejo expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa feita pelo Criador para a produção de alimentos de origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade ainda mais é que possibilita o cumprimento de seu objetivo original. Desconhecendo este princípio e baseados em uma interpretação errônea, os antigos passaram, não se sabe desde quando, a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está evidentemente na aplicação de adubos. Especialmente nos anos recentes, como resultado do uso de fertilizantes químicos, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar solo trazido de outro lugar quando ocorre queda de produção de arroz. E por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve esgotamento de nutrientes da terra, que foram absorvidos pelas plantas e, com isso, a produção caiu. Portanto, acham que o ideal é trazer solos virgens e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o acréscimo de terra isenta da toxina dos adubos em parte, ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo. Para tornar mais vigorosa a capacidade de crescimento das plantas, o fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar,
Daí a necessidade de se misturar o composto ao solo. Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são mais macias e não atrapalham o crescimento dos mesmos. As fibras das folhas de árvores, no entanto, são mais duras e por esse motivo não convém misturá-las ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço de folhas sobre o solo a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros de solo misturado ao composto à base de capim e abaixo dela um leito da mesma espessura, usando apenas composto à base de folhas de árvores. No cultivo de hortaliças em geral e de leguminosas, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, deve-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo, de batata doce, os canteiros altos devem ter mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas em uma distância de 30 centímetros uma da outra. Assim, procedendo, será possível colher batatas doces gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é dispor os canteiros em sentido norte-sul ou leste-oeste, mas esse procedimento é para que as plantas recebam incidência solar maior. Por essa razão, basta dispô-los levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é muito forte, há a possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores como quebra-vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de materiais inadequados no solo, como esterco, traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não só será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão por temerem a presença de parasitas. Em se tratando do cultivo sem adubos, não haverá motivo para preocupação, o que é realmente uma grande revolução da agricultura e uma boa nova para todos nós. Jornal Ricari, número 3, em 30 de março de 1949. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 5, página 11. Notas. Até 1951, Meishu Sama se referia ao método agrícola que desenvolveu como cultivo agrícola sem adubos. Somente após essa data é que ele passou a chamar de agricultura natural. Título anterior: A higiênica e agradável agricultura natural nas hortas caseiras. Berço de folhas. Técnica utilizada em países de clima temperado para melhorar o desenvolvimento das plantas, aquecendo-se o solo. Vide também o ensinamento Cultivo Agrícola Sem Adubos, publicado neste volume. Nesse caso, o solo limpo significa um solo que não contém as impurezas dos fertilizantes ou outros materiais tóxicos. Cultivo agrícola sem adubos. Para explicar o que é o cultivo agrícola sem adubos, começarei pelo seu princípio básico. Afinal, o que é o solo? Sem dúvida, ele foi feito pelo Criador para cultivarmos cereais e hortaliças, que são importantíssimos para a manutenção da vida humana. Por conseguinte, sua essência é profundamente misteriosa, impossível de ser decifrada pela ciência materialista. Até hoje, a agricultura, sem perceber,
acabou tomando o rumo errado e, como consequência, menosprezou a força do solo, chegando à conclusão de que, para se obterem produtos agrícolas melhores, o solo dependia da adubação artificial, que usa esterco, fertilizantes químicos, entre outros, fato verificado até hoje. Consequentemente, com o empobrecimento e as modificações gradativas das características do solo, sua capacidade produtiva diminuiu. Sem perceber isso, o ser humano se iludiu, acreditando que a causa das más colheitas é a falta de adubos, e passou a utilizá-los em maior quantidade, o que acabou reduzindo ainda mais a força do solo. Atualmente, o solo japonês está tão pobre que a unanimidade dos agricultores lamenta o fato. Vou listar alguns fatos para que fique claro como a adubação artificial é terrível. 1. Hoje, o maior problema talvez seja o aparecimento de pragas. No entanto, sem procurar elucidar as causas do seu surgimento, os agricultores têm se concentrado apenas no seu extermínio. Penso que eles agem assim justamente por não conseguirem descobrir a causa e acreditarem, sem alternativa, ser essa a melhor maneira de combatê-las. O fato é que as pragas surgem dos adubos, e o atual aumento das espécies de pragas é inteiramente decorrente do crescimento dos tipos de adubos. Os agricultores desconhecem que os pesticidas empregados, ainda que consigam combater os insetos indesejados, infiltram-se no solo e o degradam, causando o aparecimento dessas pragas. Absorvendo os adubos, as plantas enfraquecem-se acentuadamente e dobram-se com facilidade ante a ação do vento e da água. Da mesma forma, pela ocorrência da queda das flores, a quantidade de frutos é reduzida. Além disso, pelo fato de as plantas alcançarem maior altura e suas folhas se tornarem maiores, os frutos acabam ficando na sombra. Por essa razão, no caso do arroz, do trigo, da soja, as cascas ficam mais grossas e os grãos menores. 3. O sulfato de amônia ou amônia presente no esterco, bem como os demais fertilizantes químicos, na maioria são venenos violentos. Uma vez que eles são absorvidos pelas plantas, geralmente acabam sendo ingeridos também pelo ser humano. Mesmo que isso ocorra em quantidades ínfimas, não se pode dizer que essas substâncias não façam mal à nossa saúde. A realidade nos mostra que mais de 80% dos japoneses possuem parasitas, principalmente o verme intestinal, e sua causa, evidentemente, são as ovas contidas no esterco que se desenvolveram no interior do corpo humano. A própria medicina está afirmando ultimamente que, se suspender por 2 a 3 anos a utilização do esterco como adubo, o problema de vermes e demais parasitas deixará de existir. Nesse aspecto, os resultados obtidos pela agricultura sem o uso de adubos são fabulosos. 4. Ultimamente, o preço dos adubos tem aumentado, de modo que a despesa que se tem com eles é quase igual à receita oriunda da venda da produção aos órgãos controladores, cujos cálculos não condizem com os dos agricultores, que, por sua vez, são forçados a vender seus produtos também no mercado paralelo. 5. É grande o esforço e o trabalho expedidos com a compra e a aplicação de adubos e inseticidas. 6. Os produtos obtidos por meio do cultivo sem adubo são extremamente saborosos. E como se desenvolvem bem, tanto o tamanho do produto quanto a colheita são bem maiores do que os adquiridos com adubos. Com o que acabamos de expor, creio que o leitor pode compreender que a toxicidade dos adubos é realmente pavorosa
e que o cultivo que não os utiliza é muito mais vantajoso. Em uma análise geral, podemos concluir que, na economia agrícola, não será nada difícil duplicar seu lucro. Não seria exagero afirmar que, na verdade, se trata de uma revolução jamais vista na agricultura japonesa. A seguir, vou apresentar o método e os resultados que atingi com minha experiência e os relatos de várias pessoas que já alcançaram excelentes resultados decorrentes da prática desse tipo de cultivo. O que eu penso é o seguinte: entre os japoneses, quantos deles conhecem o verdadeiro sabor das hortaliças e legumes? Diríamos que pouquíssimos. Isso porque, evidentemente, hoje não existe nenhum produto agrícola em que não se utilizem fertilizantes químicos e esterco. Absorvendo esses elementos, os produtos acabam perdendo o sabor atribuído pelos céus. Se ao invés disso fizermos com que os mesmos absorvam os nutrientes da própria terra, seu sabor natural, que é realmente magnífico, surgirá espontaneamente. Minha alegria de viver tornou-se incalculavelmente maior após conhecer o sabor das hortaliças e legumes cultivados sem os adubos. Além da economia de dinheiro e de mão de obra, ficamos livres do desagradável mau cheiro e do risco da propagação de parasitas. Essas hortaliças tornam-se mais saborosas, reduz-se o surgimento das pragas e ocorre o aumento da produção. Enfim, matam-se 7 coelhos com uma só cajadada. Não consigo ficar sem agir por um minuto sequer diante de um problema tão sério. Quero levar esta boa nova ao mundo inteiro e compartilhar seus benefícios o quanto antes possível. Primeiramente, quero explanar a teoria e sua prática. Afinal, qual é a capacidade do solo? Ele é formado pela união de 3 elementos fundamentais: terra, água e fogo, que constitui a força da trilogia. Evidentemente, o elemento terra é a força fundamental para o desenvolvimento das plantas, e os elementos água e fogo são forças complementares. Logo, de acordo com a qualidade do solo, que é a força primordial, a influência das plantas será boa ou má. Assim sendo, a condição básica para desenvolvermos um bom cultivo é a melhoria da qualidade do solo. Quanto maiores forem as propriedades do elemento terra, mais satisfatórios serão os resultados. Então, qual é o método para tornar o solo fértil? Sem dúvida, consiste em fortalecer sua vitalidade. Para tanto, é necessário, primeiramente, torná-lo puro e limpo, pois quanto mais puro ele for, maior é sua força para o desenvolvimento das plantas. Até hoje, contudo, a agricultura considera positivo aplicar ao solo o máximo possível de adubos, contrariando o que foi exposto acima, de onde se pode concluir o quanto ela está errada. Para explicar isso, acho que o leitor poderá compreender melhor se eu recorrer a uma explicação que mostra o contrário dessa lógica. O que seria isso? Desde a antiguidade, os adubos são considerados indispensáveis ao plantio, mas a verdade é que quanto mais os agricultores os aplicam, mais eles vão matando o solo. Com a adubação, conseguem-se bons resultados temporariamente. Pouco a pouco, no entanto, o solo vai se envenenando, tornando-se necessário o uso de mais adubos para a obtenção de boas colheitas. Assim, quanto maior for a quantidade de adubos, maior será o resultado contrário. A melhor prova disso está no fato de que, quando a colheita de arroz começa a diminuir, os risicultores acrescentam terras de outros locais ao seu campo irrigado para melhorá-lo.
Com esse procedimento, a produção agrícola aumenta temporariamente. Nesses casos, eles partem de julgamento equivocado e interpretam que o cultivo consecutivo ao longo dos anos absorve os nutrientes do solo, causando seu empobrecimento. No entanto, não percebem que isso ocorreu devido à sucessiva utilização de adubos. As terras novas isentas de adubos, que são introduzidas ao arrozal, têm atividade mais intensa e, por isso, é possível obter bons resultados. Gostaria de encerrar a explicação teórica e esclarecer uma a uma as vantagens práticas da não utilização de adubos. Um primeiro ponto a destacar como característica do cultivo sem adubos é a baixa altura das plantas. O cultivo com adubos, elas se tornam mais altas e as folhas ficam maiores e mais densas. Tratando-se de leguminosas, conforme já me referi, os frutos ficam à sombra e não apresentam bom crescimento. Ocorre também uma maior queda das flores e, consequentemente, a frutificação também diminui. No caso da soja em especial, se for cultivada sem adubos, a produção dobra e nenhum grão se apresenta bichado. Ademais, seu sabor é incomparável, a ponto de deixar as pessoas admiradas. Da mesma forma, em outras espécies, como ervilhas, favas, a casca é excepcionalmente macia. Outro aspecto relevante é que, no cultivo sem adubos, jamais ocorrem fracassos. Às vezes, um leigo resolve plantar batatas e as colhe em quantidade reduzida e em tamanho pequeno. As pessoas costumam lamentar a péssima produção, mas não percebem que isso resultou do uso excessivo de adubos e interpretam o referido resultado de maneira equivocada, ou seja, atribuem o fracasso à falta de adubos e passam a usá-los em maior quantidade, o que faz piorar a situação. Se nessas ocasiões indagamos aos técnicos ou às pessoas experientes, esses dizem, por exemplo, que o motivo se encontra nas sementes, que não eram boas ou que foram semeadas fora da época apropriada, ou então na acidez do solo. Todos dão respostas que fogem totalmente do ponto vital e sequer percebem a verdadeira causa. Contudo, as batatas produzidas sem o uso de adubos apresentam-se bem brancas, cremosas, de aroma agradável e saborosas. São tão deliciosas que, a princípio, nos fazem pensar que são de alguma espécie diferente. O mesmo se verifica com o inhame e outros tubérculos. A batata doce, principalmente, deve ser plantada em canteiros altos e entre estes deve haver uma boa distância, de modo que recebam bastante sol. Dessa maneira, consegue-se batatas enormes e deliciosas, capazes de impressionar qualquer pessoa. Aliás, parece que os próprios agricultores não costumam adicionar muito adubo ao solo quando se trata de produzir batata doce. Agora tecerei considerações a respeito do milho. Seu cultivo sem adubos tem apresentado tão ótimos resultados que merece um destaque especial. No início, por 1 ou 2 anos, a colheita pode não satisfazer as expectativas, visto que as sementes ainda contêm as toxinas dos adubos. Entretanto, por volta do 3º ano, os resultados já começam a aparecer. Sem toxinas no solo, nem nas sementes, o milho cresce com o caule bastante grosso e suas folhas apresentam um verde vivo. Se for plantado em um local onde não há escassez de água nem de sol, as espigas apresentam-se longas, com os grãos bem dispostos e sem espaço entre eles. Logo na primeira mordida, percebe-se que são macios e doces, com um sabor inesquecível. Quanto aos nabos, são branquinhos e lisos, cremosos, grossos e adocicados, o que os torna muito saborosos.
Os nabos fibrosos e ásperos são decorrentes das toxinas dos adubos. Aliás, as hortaliças produzidas sem adubos apresentam boa coloração, maciez e um suave e agradável aroma que estimula o apetite. E, em absoluto, encontram-se sinais de pragas. Uma vez que não é aplicado esterco na fertilização, são muito mais higiênicas. O que gostaria de recomendar especialmente são as berinjelas obtidas por meio do cultivo sem adubos. Elas apresentam excelente coloração, aroma agradável e casca macia, as quais realmente estimulam o apetite. Em minha casa, atualmente, ninguém mais aprecia as berinjelas produzidas com adubos. Na produção de arroz, deve-se misturar bem a palha do arroz picada ao solo alagado, pois a mesma, por absorver o calor, aquece o solo. Há ainda um detalhe já bastante conhecido. A água fria das montanhas é prejudicial à plantação. Neste caso, não se devem fazer lagos intermediários no percurso dessa água, pois devido à profundidade desses reservatórios, a água não chega a aquecer adequadamente. Por conseguinte, as valas devem ser as mais rasas e extensas possíveis. No caso de cucurbitáceas, como o pepino, a melancia, a abóbora, qualquer produtor consegue obter excelentes produtos como nunca experimentara. Os pés de arroz e de trigo são baixos, mas no que se refere à qualidade e quantidade de grãos, são excelentes. O arroz, sobretudo, apresenta peso, brilho, consistência, além de excelente paladar, e vem sendo sempre classificado como arroz de categoria superior. Apesar da forma simples, creio que pude expor as vantagens do cultivo agrícola sem adubos. Não devem existir melhores perspectivas do que essas que mencionei para os praticantes das hortas caseiras que vemos, atualmente, em quase todos os lugares. Principalmente porque a aplicação de estercos não só acarreta transtornos insuportáveis aos praticantes amadores, como também pode trazer resultados ruins, além dos inconvenientes e indesejáveis vermes intestinais que acabam se hospedando no intestino humano. Até agora, embora fosse por desconhecimento de causa, trabalhava-se muito e obtinha-se pouco sucesso. Em contrapartida, no meu caso, apenas semeio e não tenho maiores trabalhos a não ser a remoção do mato, que preciso realizar de vez em quando, e obtenho excelentes hortaliças. Portanto, posso afirmar que não há nada mais gratificante do que esse método de cultivo. Embora não haja necessidade de adubos químicos nem de esterco, conforme já foi explicado, é preciso usar compostos naturais intensivamente. Vou detalhar a respeito. O mais importante para o desenvolvimento das plantas em qualquer cultivo é ter cuidado com as pontas das raízes. Esse cuidado consiste em fazer com que as radicelas cresçam livremente e, para isso, deve-se evitar o endurecimento do solo. O composto natural precisa estar semidecomposto, pois se o estiver totalmente, acabará facilitando a compactação do solo. Aquele que é feito usando-se somente capim, decompõe-se rapidamente, mas o composto de folhas de árvores demora muito mais, devido às fibras e nervuras, que são duras. Por conseguinte, é necessário deixá-lo por longo tempo até que ocorra sua suficiente decomposição. Como já afirmei anteriormente, a razão disso reside na obstrução do crescimento das pontas das radicelas, causada pelas fibras e nervura das folhas utilizadas como compostos orgânicos. Ultimamente, ouvimos dizer que é bom fazer o ar chegar às raízes das plantas, mas acho que isso não tem sentido, pois sendo um solo poroso que permite até passar o ar,
nele se processará um bom desenvolvimento radicular. Por conseguinte, de fato, o ar nada tem a ver com isso. Manter o solo aquecido é outro ponto que merece atenção. No caso das hortaliças e legumes mais comuns, basta fazer uma camada de composto natural de mais ou menos 30 centímetros, a partir de uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros. Tratando-se, por exemplo, de nabo, cenoura, bardana, cujas raízes constituem a parte mais importante, a profundidade deve ser compatível com o comprimento da raiz de cada planta. O composto à base de folhas de ervas e capim tem que ser bem misturado à terra. O composto à base de folhas de árvores deve ser aplicado para formar o leito sob o solo, conforme já expliquei anteriormente. Considero este o procedimento ideal. Ultimamente, fala-se muito na inconveniência da acidez do solo, mas a causa está nos adubos. Portanto, se deixar de usá-los, essa preocupação passa a não mais existir. Há outro aspecto que surpreende as pessoas. A agricultura considera danosa a prática de cultura repetitiva. No entanto, tem obtido ótimos resultados com esse procedimento. Além disso, a cada ano que passa, eles vêm melhorando. Pode até parecer milagre, mas há uma boa razão para isso. De acordo com o que eu tenho declarado, para dar vida ao solo e ativar sua força, é necessário que se realize o maior número de vezes possível a cultura repetitiva, pois assim a terra cria naturalmente uma adaptabilidade no sentido de desenvolver melhor o cultivo de hortaliças e legumes. Sem a utilização de adubos, a quantidade de pragas poderá não chegar a zero, mas próximo a isso. Os próprios agricultores têm afirmado que o excesso de adubos aumenta as pragas. Para a produção de charutos, sabe-se que a melhor matéria-prima é produzida em Manila e Havana, que não apresenta folhas comidas por bichos e o aroma é muito agradável. Certa vez ouvi um especialista dizer que não se utiliza nenhum adubo na produção dessas folhas de fumo. A não ocorrência de insetos em ervas daninhas e o agradável aroma de algumas ervas silvestres comestíveis colhidas na primavera, entre elas a Aster yeomena e a salsa japonesa, são decorrentes principalmente da ausência de adubos. Há mais um aspecto ao qual se deve estar atento. Quando se introduz o cultivo sem adubos em uma terra de agricultura convencional, em que os adubos vinham sendo utilizados, não se obtém bons resultados durante 1 ou 2 anos, porque esta terra está intoxicada. É como uma pessoa que bebe. Deixa de fazê-lo abruptamente e por algum tempo fica meio atordoada. O mesmo problema se verifica com fumantes inveterados quando de repente suspendem o fumo, ou quando os viciados em morfina ou cocaína ficam sem esses entorpecentes e não aguentam ficar sem eles. Deve-se, portanto, ter paciência por 2 ou 3 anos e nesse espaço de tempo, com a diminuição gradativa das toxinas de adubos no solo e nas sementes, o solo começará a manifestar sua força. Com as considerações que acabamos de tecer sobre o cultivo sem adubos, o leitor deverá ter compreendido quanto a agricultura tradicional está errada. Evidentemente, este novo método não tem nenhuma ligação com a fé, bastando utilizar os compostos naturais para se obterem resultados surpreendentes. Contudo, conseguiremos o efeito ainda melhor, se além desse procedimento, purificarmos o solo por meio da luz de Deus. Coletânea série de Kahn, volume 2, em 1º de julho de 1949.
extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 5, página 17. Conheça todos os vídeos da playlist Arte da Religiosidade e da Filosofia, Democratizando a Arte TV, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual, compartilhe os vídeos, compartilhe o Belo. Princípio da agricultura natural. Para que todos entendam realmente o princípio da agricultura natural, visto que é impossível fazê-lo por meio do pensamento que norteia a ciência atual, proponho-me explicá-lo pela ciência espiritualista, da qual tomei conhecimento por meio da revelação divina. No início, talvez seja muito difícil compreender esse princípio. Todavia, à medida que o lerem várias vezes e o saborearem bem, certamente hão de entender. Caso isso não ocorra, é porque o leitor ainda está preso às superstições da ciência e é bom que ele perceba isso. Os próprios fatos comprovam que o que eu exponho é a verdade absoluta. Respeitando este princípio, é certo que, desde o primeiro ano, haverá um aumento de 10% a 50% na produção. Por outro lado, o método agrícola utilizado atualmente consiste na fusão do método tradicional com o científico. Julga-se que houve um grande progresso, porém, os resultados mostram exatamente o contrário, conforme podemos constatar pela grande quebra da produção no ano passado. A causa direta foi que as plantas do arroz não tinham força suficiente para superar as inúmeras adversidades climáticas que ocorreram. Todavia, qual a causa do enfraquecimento das plantas de arroz? Se eu disser que o fenômeno foi causado pelo tóxico chamado adubo, todos se surpreenderão, visto que os agricultores, até agora, vieram acreditando cegamente que o adubo é imprescindível para o cultivo agrícola. Em razão do pouco conhecimento dos agricultores e dos pontos cegos da ciência, não foi possível descobrir os malefícios dos adubos. É inegável o valor da ciência em relação a muitos aspectos. Entretanto, pelo menos no que se refere à agricultura, esta não somente é impotente, como também está completamente equivocada. Por exemplo, desconhecendo a verdadeira natureza do solo e o funcionamento dos adubos, considera apenas um método criado pelo ser humano, ignorando a força da natureza. Prova disso é que, apesar de muitos anos de esforços em conjunto do governo japonês, dos agricultores e dos cientistas, não se vê nenhum progresso ou melhoria. Diante de uma fraca colheita como a do ano passado, podemos dizer que a ciência não consegue fazer nada, sendo vencida pela natureza sem oferecer qualquer resistência, não havendo mais nenhum método a ser empregado. A agricultura japonesa está realmente em um beco sem saída. Não obstante, devemos alegrar-nos, pois Deus ensinou-me o meio de sair dele, a agricultura natural. Afirmo que não existe outra maneira de salvar o Japão. A seguir, vou explicar no que consiste este método agrícola. A origem do problema é a falta de compreensão sobre a verdadeira natureza do solo. Até agora, a agricultura tem negligenciado o solo, que é o principal, dando maior importância ao adubo, que é secundário. Pensem bem, sem a terra, o que podem as plantas fazer, sejam elas quais forem? Um bom exemplo é o soldado americano que no pós-guerra praticou a hidroponia no Japão, despertando grande interesse. Creio que ainda devem estar lembrados disso. No início os resultados foram excelentes, mas ultimamente, pelo que tenho ouvido falar, ele acabou abandonando o método.
De maneira semelhante, os agricultores fizeram um pouco caso do solo, chegando a acreditar que os adubos eram o alimento das plantas. Com essa atitude, cometeram um terrível engano. O resultado é que o solo se tornou ácido, perdendo sua força original. Isso está muito bem comprovado pela grande diminuição da safra no ano passado. Não percebendo seu erro, os agricultores gastam inutilmente elevadas somas em adubo, despendendo árduo esforço. É uma grande tolice, pois estão produzindo a própria causa dos danos. Empregarei o bisturi da ciência espiritualista para explicar a essência do solo. Antes, porém, é preciso conhecer seu significado original. Deus, Criador do Universo, assim que fez o ser humano, criou o solo a fim de que este produzisse alimento suficiente para nutri-lo. Basta semear a terra que a semente germinará e o caule, as folhas e as flores e os frutos se desenvolverão, proporcionando-nos fartas colheitas no outono. Assim, o solo que produz o arroz é um excelente especialista, ao qual deveríamos dar preferência. Obviamente, já que se trata da força da natureza, a pesquisa sobre essa força deveria ser o foco da ciência. Entretanto, essa se enganou. Dependeu mais do poder humano do que da força da natureza. O que é a força da natureza? Trata-se da fusão dos elementos fogo, água e terra, originados respectivamente do Sol, Lua e Terra, resultando na incógnita X. O centro da Terra, como todos sabem, é uma massa de fogo, a qual é a fonte geradora do calor do solo. A essência desse calor atravessa a crosta terrestre e preenche o espaço até a estratosfera. Nessa essência, existem duas partes, a espiritual e a material. A parte material é conhecida pela ciência como nitrogênio, mas a parte espiritual ainda não foi descoberta por ela. Paralelamente à essência emanada do Sol é o elemento fogo, que também possui uma parte espiritual e uma parte material. Esta última é a luz e o calor, mas a outra também ainda não foi detectada pela ciência. A essência emanada da Lua é o elemento água e sua parte material é constituída por todas as formas em que a água se apresenta. A parte espiritual, da mesma forma, ainda é desconhecida. O produto da união desses três elementos espirituais ainda não foram detectados, constitui a incógnita X, por meio da qual todas as coisas existentes no universo nascem e crescem. Essa incógnita é semelhante ao nada, mas é a origem da força vital de todas as coisas. Consequentemente, o desenvolvimento dos produtos agrícolas também se deve a essa força. Por esse motivo, podemos dizer que ele é o adubo infinito. Assim, reconhecendo-se essa verdade, amando e respeitando o solo, a capacidade deste se fortalece espantosamente. Este é o método agrícola verdadeiro e não existe outro. Portanto, praticando este método, o problema da agricultura será solucionado pela raiz. Há mais um fator importante. O ser humano até agora pensava que a vontade e pensamento, assim como a razão e a emoção, limitava-se aos animais. No entanto, talvez se o leitor souber que eles também existem nos corpos inorgânicos, ficará boquiaberto. Obviamente, como o solo e as plantas também estão nesta mesma condição, respeitando-se e amando-se o solo, sua capacidade natural manifestará ao máximo. Para tanto, o mais importante é não sujar e torná-lo ainda mais puro. Com isso, o solo manifestará seu sentimento de alegria e nem preciso dizer o quanto se tornará mais ativo. A única diferença é que a vontade e pensamento nos animais
é mais livre e móvel, ao passo que o solo e as plantas não têm liberdade de movimento. Assim, mesmo no caso do arroz, se pedirmos com sentimento de gratidão uma farta colheita, nosso sentimento se transmitirá às plantas e, certamente, seremos agraciados. Por desconhecimento desse princípio, a ciência comete uma grande falha ao considerar que aquilo que é invisível e impalpável não existe. Jornal Eco, número 245, em 27 de janeiro de 1954. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 5, página 37. Nota: vontade e pensamento, em japonês, Ishi Sonen. Termo utilizado por Meishu Sama para expressar a intencionalidade do Sonen. Para verificar a definição do termo Sonen, conferir a nota de rodapé número 39 no ensinamento, Porque o Mal se Revela, publicado neste volume. Ademais, supõe-se que este tema se relaciona ao aspecto animista da religiosidade nativa japonesa. A grande revolução da agricultura. A certeza de 50% do aumento da produção de arroz em 5 anos. Parte 1. Há mais de 10 anos, descobri e venho preconizando o método de cultivo agrícola natural que permite obter fartas colheitas sem o uso de adubos químicos e de esterco e utiliza apenas compostos naturais. Naquela época, mesmo que eu me voltasse aos agricultores tentando convencê-los e fazer com que confiassem, quase ninguém me dava ouvidos, e apesar de ter me esforçado muito, não obtive resultados satisfatórios. Entretanto, desde o princípio é minha convicção que, uma vez que esse método representa a verdade absoluta, certamente chegará o dia em que os agricultores entenderão e perceberão que, se não for dessa forma, eles jamais serão salvos. Ao mesmo tempo, como considero que o próprio destino da nação está comprometido, cheguei ao dia de hoje sem me curvar nem esmorecer. No entanto, não sei se feliz ou infelizmente, hoje, quando chegamos à grave situação que eu temia, tenho não só a forte sensação de que devemos fazer com que os agricultores, os japoneses em geral, passem a entender o cultivo agrícola natural. Do mesmo modo, comecei a vislumbrar uma grandiosa luz no futuro do nosso método agrícola e, finalmente, com a chegada do momento certo, sou levado a realizar uma ampla divulgação. O que também ajudou na implantação dessa forma de cultivo foi o fato que eu sou um religioso, pois não foram poucos os fiéis que, embora estranhassem bastante minha teoria, acreditaram e passaram a praticá-la, o que lhes possibilitou constatar os resultados positivos em um espaço de tempo relativamente curto. Desde então vem crescendo o número de simpatizantes e recentemente não só os fiéis, mas os agricultores de fora da esfera da igreja passaram a se interessar pela nossa agricultura. O Sr. Sadao Kanezaki, oficial do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, apresentou sob o ponto de vista técnico o resultado de uma rigorosa pesquisa realizada por vários anos, que reconhece o surpreendente resultado do cultivo natural, o que me causa uma incontida satisfação. A razão de minha alegria é que, como o nosso método de cultivo é norteado por preceitos religiosos, as pessoas em geral tendem a considerá-lo supersticioso. Todavia, creio que a declaração desse técnico do Ministério terá uma grande influência para anular essa imagem. Não resta dúvida de que o maior problema do Japão na atualidade é a escassez do nosso alimento principal. Após a guerra, vimos que não só o nosso território foi reduzido, como também a população vem aumentando progressivamente. Chegamos atualmente a 84 milhões de habitantes, e a situação acabou se tornando ainda mais tensa. Este ano, por exemplo, temos um déficit bem acima de 3 milhões de toneladas de arroz. Com muito esforço, conseguimos ao menos estabilizar a situação,
contando com a importação do produto de vários países. Uma vez que o valor da importação chega a mais de 100 bilhões de ienes, a economia nacional encontra-se em um patamar realmente difícil. Se essa questão não for solucionada, o futuro do Japão será preocupante. Além do mais, dependendo do cenário mundial, não se sabe nem quando nem que tipo de situação poderá se instaurar. Por essa razão, precisamos assegurar a todo custo uma quantidade básica necessária para a nossa população. Assim sendo, o governo e os agricultores estão se empenhando o máximo nesse sentido, mas infelizmente não têm obtido sucesso. Da mesma forma, observa-se até mesmo uma tendência de redução na produção. Este ano, por exemplo, em comparação com o ano passado, houve uma diminuição de cerca de 450 mil toneladas na produção, e pelo pouco resultado que se pode esperar do controle de natalidade incentivado pelo governo, prevê-se um aumento demográfico anual superior a 1 milhão de habitantes. Portanto, nada pode ser feito em relação a essa grande crise, a não ser aguardar a ocorrência de um milagre marcante. Então, porque nosso país não consegue produzir arroz na quantidade necessária para alimentar a população? Este é o ponto fundamental que estou querendo expor. O fato é que havia um grande equívoco no método agrícola empregado até hoje. A utilização de adubos artificiais, como os fertilizantes químicos ou esterco. Todavia, ninguém se dera conta desse fato. Porque será que não se conseguiu perceber até agora um erro dessa dimensão? É porque ao longo do tempo, inconscientemente, todos acabaram sendo tomados por um tipo de superstição em relação ao adubo. Como descobri esse erro, senti fortemente que eu tinha que despertar as pessoas dessa ilusão e realizar uma grande revolução no método agrícola. Por essa razão, criei esse movimento. Desejo expor minuciosamente o princípio e os procedimentos do nosso método agrícola, que permite a obtenção de fartas colheitas, utilizando apenas compostos naturais. Antes, porém, vou explicar os resultados do método de cultivo natural. Baseado na média alcançada pelos praticantes de todo o país, por meio do nosso método de cultivo no prazo de 5 anos consecutivos, será possível obter um aumento de 50% na produção. Imagino que as pessoas, em geral, certamente não conseguem acreditar. Considerando que atualmente a safra normal anual seja de 9 milhões e 450 mil toneladas, com aumento de 50% seriam 14 milhões e 175 mil toneladas. Mesmo que os japoneses comam à vontade, haverá um excedente de 1,5 milhão de toneladas. Por conseguinte, ao invés de importar, o Japão terá que exportar esse excedente. E não somente isso. Trata-se de um método maravilhoso, uma vez que os gastos com os adubos são dispensados e os danos causados pelas pragas reduzidos a uma parte do que vemos hoje. Concomitantemente, os prejuízos causados pelas tempestades e enchentes serão reduzidos a menos da metade e, consequentemente, o trabalho provavelmente diminuirá drasticamente. Tudo isso se refere somente ao arroz, mas este método de cultivo se aplica também à produção agrícola em geral. Explicarei isso brevemente. Em primeiro lugar, todos os legumes e hortaliças cultivados pelo método natural apresentam naturalmente excelentes resultados. Por exemplo, as batatas doces são gigantescas de um tamanho surpreendente. Como a maioria pesa em média 2 quilos, a safra seguramente dobrará quando comparada ao cultivo convencional que usa adubos. Os grãos também serão maiores e verão aumentar sua produção, sendo fácil triplicar a colheita. Os nabos são bem brancos, suaves e de consistência macia e, na medida ideal, saborosos. As hortaliças apresentam boa coloração e não são carcomidas pelos insetos, sendo macias e deliciosas. Além destes, o milho, a melancia, a abóbora, todos os cereais, os legumes, as hortaliças ou as frutas apresentam ótima e inimaginável qualidade.
Merece uma menção especial o extraordinário sabor dos produtos de cultivo agrícola natural. Quem experimenta o sabor do arroz, do trigo e das hortaliças de nossa produção, provavelmente nunca mais terá vontade de comer os produtos obtidos com adubos. Atualmente eu também consumo apenas os produtos naturais e, felizmente, o número de praticantes desse método aumenta tanto a cada dia que ultimamente já não consigo consumir tudo o que recebo. O mesmo ocorre com as frutas. Após a suspensão do uso de adubos artificiais, não só a produção, como também a qualidade e a receita decorrente de sua venda aumentam a cada ano. Dessa forma, todos têm se mostrado agradecidos. Em se tratando das flores, essas são maiores, suas cores mais vivas e belas, e quando usadas na vivificação floral, geralmente duram mais, deixando os praticantes desta arte extremamente satisfeitos. No cultivo agrícola natural ocorre uma acentuada diminuição de pragas. Na verdade, os adubos sintéticos provocam o seu aparecimento. Por esse motivo, é óbvio que eles deixarão de surgir se tais adubos não forem mais aplicados. Todavia, na tentativa de exterminá-los, utilizam-se atualmente os inseticidas e os defensivos agrícolas de forma abundante, os quais, na verdade, penetram no solo e se tornam a causa da proliferação dos insetos nocivos, ou seja, tudo é causado pela ignorância e nos causa pena. Ultimamente, podemos dizer que sofremos a ação de tempestades e enchentes anualmente, mas os prejuízos têm sido menores no cultivo natural. O que ocorre é que quando as plantas absorvem adubos sintéticos, enfraquecem acentuadamente. Ou seja, descobri o seguinte: no momento em que as plantas se impregnam tanto de esterco como de adubo químico, estes se tornam tóxicos e, por sua vez, servem de alimento para as pragas, ocasionando sua propagação. E ainda, dependendo do tipo de adubo, há tipos que dão origem a micro-organismos que se alimentam da própria planta e vão se multiplicando. Se surgirem na raiz, devastam as radículas, devorando-as e provocando enfraquecimento do vegetal. Esta é a causa do secamento das folhas, da quebra dos caules, da queda das flores, da má formação de frutos, da atrofia das batatas inglesas e outros problemas. Mesmo que não seja na raiz da planta, inúmeros tipos de micro-organismos se desenvolvem. Se a planta for saudável, terá força para erradicá-los. Entretanto, como já afirmei, se a planta se encontrar enfraquecida devido à aplicação de adubos, ela acaba sendo vencida pelos micro-organismos. A planta cultivada sem adubos é mais resistente aos ventos e às chuvas, não caindo com facilidade. Ainda que isso ocorra, a planta logo se reerguerá, ao passo que a cultivada com adubo permanecerá caída, ocasionando um prejuízo enorme. Poderão compreender seu motivo observando-se as raízes. Nas plantas cultivadas sem adubos, a própria raiz é mais numerosa e profunda, por conseguinte, a fixação é bem mais forte. Outro ponto característico, seja com arroz ou com outras hortaliças e legumes, é o tamanho das folhas, que são mais curtas. Os agricultores já sabem que em todas as plantas, quanto mais curto o caule e menores as folhas, mais frutos elas dão. Em contrapartida, como a planta cultivada com adubos é mais alta e tem folhas grandes, à primeira vista aparenta ser esplêndida, mas geralmente sua frutificação é pior do que o esperado. No caso do bicho da seda, se criado em uma moreira livre de adubo, será saudável, os fios produzidos serão mais resistentes e brilhantes, de qualidade superior e, naturalmente, com uma grande produção. Tal resultado será devido não ao surgimento de doenças. De acordo com o que foi explicado acima, observamos que todos os produtos cultivados pelo método natural possuem comparáveis vantagens em relação aos que são produzidos com adubos. É necessário que saibam o seguinte: em primeiro lugar, deve-se considerar a própria capacidade do solo, o qual foi criado por Deus a fim de produzir alimento suficiente para prover o ser humano e os animais.
Dessa forma, por natureza, o solo é pleno de elementos fertilizantes e podemos até dizer que é um aglomerado de adubo. Desconhecendo essa realidade até hoje, o ser humano enganou-se acreditando que adubo é o alimento da planta e, por ter utilizado tanto adubo sintético, acabou causando inesperadamente o enfraquecimento da força original do solo. Ouvimos frequentemente que o solo japonês é ácido, e a causa é exatamente a que citamos acima. Sendo assim, tudo isso não é um assustador engano? Nesse sentido, para que possamos aumentar a produção agrícola, devemos incrementar a própria força do solo ao máximo possível. E como isso pode ser feito? Além dos compostos naturais, não acrescentar nenhuma substância impura, conservando o solo sempre limpo. Basta esse procedimento para que se tenha um excelente resultado, algo impossível de se acreditar se nos basearmos na mentalidade de até hoje. Com base nas razões acima citadas, podemos dizer que o princípio fundamental do cultivo agrícola natural é o respeito à natureza, o que ela nos tem ensinado frequentemente. Como podemos compreender quando observamos o crescimento e o desenvolvimento de tudo que existe no mundo, não há nada que não dependa da força da grande natureza, ou seja, do Sol, da Lua e do solo, que correspondem aos três elementos fogo, água e terra. Sem dúvida, isso ocorre também com os produtos agrícolas, pois se os mesmos forem expostos adequadamente ao sol, bem irrigados e se mantivermos o solo puro, a produção será maior que o necessário para o sustento do ser humano. Observem, vemos sobre o solo capim seco e folhas caídas em abundância que se renovam completamente a cada outono. Isso ocorre para fertilizar o solo e nos ensina a utilizá-los como tal. Os agricultores acreditam haver elementos fertilizantes nos compostos naturais, mas isso não é verdade. O efeito original dos compostos naturais consiste em aquecer a terra e não deixar que ela resseque e endureça. Em síntese, promove a absorção de água e calor pelo solo, fazendo com que este não fique compactado. Com base no raciocínio exposto acima, o adubo a ser aplicado ao arroz consiste em palha cortada em pedaços pequeninos a serem misturados bem à terra, algo totalmente natural. Dado que a palha é produto do arroz, é também eficaz no aquecimento das raízes. O fato de as folhas caídas das árvores e o mato seco serem bons para as hortaliças é porque geralmente nas proximidades das hortas existem bosques com folhas caídas das árvores e mato seco, o que nos mostra que devemos utilizá-los. O centro do globo terrestre é uma gigantesca massa de fogo que emana constantemente calor, isto é, o espírito do solo. O nitrogênio é esse espírito, sendo também o adubo que Deus nos concedeu. O nitrogênio atravessa a superfície terrestre e, ao atingir uma determinada altitude, aí se acumula. Com a chuva, ele se precipita à superfície do solo e penetra em seu interior. Esse é o adubo natural de nitrogênio caído do céu e, sem dúvida, a sua quantidade é a ideal, sem excesso nem falta. Há uma razão pela qual começaram a utilizar fertilizantes à base de nitrogênio. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, devido à falta de alimentos na Alemanha, surgiu a necessidade de aumentar rapidamente a produção e daí a descoberta do método de extrair nitrogênio da atmosfera. Ao empregá-lo, a produção aumentou e a partir de então esse método começou a ser difundido mundialmente. No entanto, trata-se de um resultado temporário que não dura muito. Chegará o dia em que, com o uso excessivo de nitrogênio, o solo enfraquecerá e a produção se reduzirá, mas esta lógica ainda não é do conhecimento de todos. Ou seja, basta considerar esta situação como algo semelhante à dependência de drogas. Há um fato para o qual devo chamar a atenção. Ainda que se adote o cultivo natural, o grau de toxicidade de adubos ainda existente no solo e nas sementes poderá exercer uma influência muito grande. Por exemplo,
Se alguns arrozais, a partir do primeiro ano de mudança para o método natural, já se consegue um aumento de 10% na produção, em outros poderá até ocorrer no primeiro e no segundo ano uma redução de 10 a 20%. Finalmente, a partir do terceiro ano, o aumento será de 10 a 20% e aí em diante os resultados esperados serão alcançados gradativamente. Assim, não haverá erro em pensarmos que em situações normais no primeiro ano, a produção seria igual à original. No segundo ano, haveria um aumento de 10%, no terceiro ano de 20%, no quarto ano de 30% a 40% e no quinto ano de 50%. Sendo assim, quando o resultado é demasiadamente negativo, é porque ainda restam adubos artificiais em grande quantidade. Em tais casos, basta moderar seu efeito misturando outro tipo de solo superficial trazido de outro lugar para misturar com o solo original. Existe outro fator relevante. Fertilizantes químicos como o sulfato de amônio são absorvidos pelo arroz, e quando esse veneno mortal é ingerido pelo ser humano 3 vezes ao dia, mesmo em quantidades mínimas, é óbvio que acabará causando danos ao corpo sem que ele perceba. Ninguém pode afirmar que isso não seja uma das causas do atual aumento de pessoas doentes. Gostaria de enumerar rapidamente as vantagens econômicas do cultivo agrícola natural. 1. Os gastos com adubos tornar-se-ão desnecessários. 2. A mão de obra diminuirá pela metade. 3. Haverá um grande aumento na colheita. 4. Os produtos de sabor inigualável e de peso maior não perdem o volume durante o cozimento. 5. As pragas praticamente desaparecem. 6. Os atuais e persistentes problemas de vermes ou outros parasitas intestinais serão solucionados por completo. Acredito que puderam compreender quão revolucionário e que grande boa nova é o nosso método de cultivo. É claro que por meio de sua prática o problema alimentar do Japão será solucionado de vez, além de ser a força motriz para a solução de outros problemas, principalmente os concernentes à saúde do ser humano, e influenciar positivamente a situação. Se essa técnica for difundida por todo o Japão, sua reconstrução será antecipada e não tendo a menor dúvida de que chegará o dia em que seremos respeitados pelos demais países como uma nação de cultura elevada. Assim, desejo fazer com que essa publicação especial seja lida pelo maior número possível de japoneses. Para finalizar, ressalto que não tenho a mínima intenção de divulgar nossa igreja por meio dessa publicação. E mesmo que os praticantes não sejam membros da nossa religião, alcançarão os bons resultados expostos há pouco. Jornal Eico, número 141, em 30 de janeiro de 1952.